O Estou cabelinho tá opaco. meio O cabelo tá horrível, cara. horrível. Peguei um vento aqui, mano, ele ficou tipo... Ah, mas dá uma penteada. Parece que você Não tem botou como, o dedo cara. na... Não tem como, ó. Ele é cabelo Não, ruim, aqui, ó, velho. na frente, ó. Agora eu tenho certeza que ficou bom, velho. Fala, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Renato Batista pra te ensinar o porquê que a gente pode sim estar na iminência de uma outra guerra, mais uma. E o que tá acontecendo? Basicamente, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos decidiu ir para Taiwan. Falou, vou fazer uma visita em Taiwan. E a China disse o seguinte, amiguinha, se você pisar em Taiwan, você vai morrer. Por que isso? Por que isso está acontecendo? O que levou a China a fazer isso? Aliás, o que levou ela, em primeiro lugar, a querer ir para Taiwan? É isso que você vai aprender aqui hoje, tá? Antes, inscreva-se aí no canal, não esqueça de ligar o sininho. E para que você aprenda mais conteúdo de geopolítica, vá no canal do Renato Batista, vou deixar o link na descrição aqui também, que ele posta bastante coisa. Ele é especialista em geopolítica, ele posta bastante coisas aí de geopolítica, beleza? Uma outra coisa também, um outro recado. Por um presente do Marcelo Brigadeiro, nós estamos tocando o canal Explanando. Então, a partir de agora, vai ter ali vídeo no Explanando para que você, na tua região, mostre, né, os deputados gastões aí, para que esse ano, que é ano de eleição, eles não consigam voltar lá para gastar o teu dinheiro, o nosso dinheiro, né? Vamos lá? Então, primeira coisa é o seguinte. Renato, por que a China falou uma coisa dessas para ela? Assim, qual que é o contexto que nós temos que levou a esse recado tão claro, né, da parte da China? Arthur, para começar, a gente tem que voltar lá na Revolução Maoísta, do Mao Tse-tung, em 1949, quando eles fizeram a revolução e, assim, o que sobrou do governo que tinha antes na China, fugiu da China e foi até essa região aqui, ó, onde está a ilha de Taiwan. Antes era conhecida como Ilha de Formosa. E quando eles chegaram lá, eles falaram, olha, aqui é a verdadeira China. E o resto, né, essa chamada China continental, faz parte, né, do nosso território e nós somos a República da China. E a China sempre disse, olha, nada a ver, nós somos a República Popular da China e Taiwan faz parte do nosso território. E uma coisa interessante é que se você conversa com chineses, eles, em sua maioria, vão dizer isso pra você, olha, Taiwan faz parte do nosso território. Se você conversa com taiwaneses, e eu tive essa oportunidade de fazer uma live com o embaixador de Taiwan no Brasil, o senhor Chang, ele vai falar, olha, nós somos a China de verdade e essa China continental é que pertence ao nosso território. Então fica um falando, não, é estranho, né? O pequenininho saiu e falou, não, o grandão não é de verdade, eu que sou. O grandão falou, não, esse pequenininho, na verdade, é parte minha. Aí fica tudo isso. Agora, por que eles fazem tanta questão, né, desse território aqui de Taiwan? Porque que se você para olhar, você olha aqui a China, olha o tamanho da China, né? E para quem fez o curso de geopolítica que a gente ofereceu aqui nesse canal, já sabe bem a geopolítica da China, que é uma das potências, das grandes potências mundiais. E você entende aqui que você tem diversos climas, muito acesso ao oceano. Por que eles fazem tanta questão desse tequinho aqui, ó? Por que eles estão... eles praticamente se prestam a ter uma guerra com os Estados Unidos por conta desse tequinho de terra aqui. O que acontece? Cara, tem um teórico da geopolítica, o Hatzel, que ele basicamente colocava o seguinte, o seu país, o seu território, a depender dos recursos naturais e geográficos que ele tenha à disposição, isso vai mostrar a importância dele no xadrez global, no tabuleiro internacional. Então, o Taiwan é conhecido como um choke point. O que é esse choke point? É um ponto de estrangulamento. Vou pedir para colocar uma outra imagem aqui no fundo para a gente entender melhor o que é um choke point. Esse é o Estreito de Hormuz. Ele fica aqui entre o Irã, entre os Emirados Árabes Unidos, Oman aqui, etc. E esse estreito ele é responsável por 40% do tráfego marítimo global de petróleo, né? Somente um dos ativos mais importantes do mundo. Então vamos falar assim, a cada 10 litros de petróleo do mundo, 40 passam por esse tequinho aqui. Exatamente. Então, assim, isso mostra a importância desse estreito. E por que é um choke point? Porque se você bloqueia isso daqui, você está bloqueando a saída de vários dos principais produtores de petróleo do mundo para comercializar com o resto do planeta. Sim. Então, eu tenho uma outra imagem aí, põe aí. Que é a parte de terra, né? Às essa, vezes a gente vê no mapinha. essa é uma imagem aí mais próxima aqui de terra, de você
vê a distância até entre esses dois países, eles sempre vivem em conflito para ver quem que pode controlar mais o estreito, mas, assim, mostra a importância dele para o comércio internacional. E tem vários outros casos, tem um outro aqui que eu pedi para separar, que esse até fica mais perto da gente. Uma conhecida aqui, ó, no Panamá? Que é o do Panamá, do Canal do Panamá. Ele faz a conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Antes de um trajeto que você tinha que dar a volta no mundo inteiro, agora você pode passar aqui pelo Panamá. Você faz em horas isso. Então, isso mostra a importância desse estreito, não só para o Panamá, para as Américas, mas para o mundo inteiro, né? Entendi. Porque ele e conecta. Taiwan também é um choke point. Taiwan também entra nesse mesmo ritmo aí dos dois, porque tem essa importância do comércio global. E a China, todo ao redor dela, os países ao redor, são vários choke points. Então, aí que tá o perigo dela controlar essa saída dela para Taiwan. Entendi. Eu entendi. Ela entende que é muito importante ela ter o controle desse território. Agora sim, indo diretamente na visita da Presidente da Câmara. O que isso ameaça a China? O que a visita de um parlamentar americano em Taiwan significa? Taiwan vai virar sede do imperialismo americano? O que acontece? Primeiro que a Nancy Pelosi, ela é uma das mulheres mais poderosas do mundo hoje, né? Dá pra dizer. Ela é a terceira na linha sucessória da principal potência militar, né, econômica do mundo, que é os Estados Unidos. Ela é presidente da Câmara dos Deputados. E, assim, a Nancy Pelosi, não dá pra dizer que ela é uma novata na política, Arthur. Ela tá, assim, ela é quase um dinossauro da política americana. Tem um caso muito conhecido dela, em 1991, quando ela visitou a praça de Tiananmen, na China, e ergueu uma faixa lá. 2 anos antes tinha tido uma revolta lá, enfim, morreram muita gente, etc. 2 anos depois ela visitou o local, abriu uma faixa em homenagem àqueles que lutaram pela democracia, contra a China, etc. Então dentro do próprio território chinês. Exatamente. Então ela já fez várias declarações ao longo da trajetória política dela que, obviamente, a China não gostou. Então, a China vê ela como uma pessoa que provoca a China, né? De que já chegou a falar que tem que respeitar a autonomia de Taiwan, né? Tem que respeitar a independência de Taiwan. Por mais que eu até concorde com isso, ela, na posição... Não é uma pessoa neutra. Na posição que ela tá, fazer esse tipo de declaração é muito mal vista. Entendi. Agora, tudo bem. Independente dessa questão, a Taiwan já foi ameaçada pela China antes, ou não? Exatamente. Já foi. Assim... nessa live que eu fiz com o embaixador de Taiwan, ele me colocou algo que assim, é interessante até você pensar assim, que Taiwan, desde 1949, ela se prepara para uma invasão da China. Então, assim, a geopolítica de Taiwan, basicamente, é se defender. Então, a Taiwan, ela até se aproveita dessa questão geográfica dela para fazer a sua política internacional. Então, o que acontece? Taiwan é um país que investe muito na defesa. Taiwan tem um dos caças mais modernos do mundo. Taiwan está construindo um submarino. Taiwan está construindo, enfim, tudo que tem para se defender de uma possível invasão chinesa. Então, tem até gente que fala que a China não tomaria Taiwan de maneira tão fácil quanto os chineses gostam de dizer, né? O Xi Jinping fala, não, qualquer momento nós vamos retomar Taiwan e pronto, acabou. Além de ter, claro, toda essa questão de apoio, de ser aliado dos Estados Unidos, dos países ocidentais, Taiwan é um pequeno país, mas que se preparou muito, né, para uma invasão chinesa e tem esse ponto de ser um ponto de estrangulamento, que causaria muito prejuízo para a China. Tem uma questão, acho que é no Sun Tzu que fala isso, que não há nada mais perigoso do que um exército encurralado. Né? Porque eles estão prontos para morrer. Então, assim, se você vê, a China, isso foi desde 49, você já tem pessoas com muito senso de pertencimento àquele território especificamente, não só a uma visão política ou ao vamos construir algo em outro, não. Ó, eu nasci aqui, os meus filhos nasceram aqui, os meus netos nasceram aqui, os meus avós já estavam aqui, eu pertenço a esse lugar, eu vou defender esse lugar até a morte. Então, também não é uma tarefa fácil para a China. Do outro lado, né, a gente pensa assim, tudo bem, Taiwan pode estar muito bem representada, né, o irmão mais velho, vamos chamar assim, o irmão que deixa as costas quentes, os Estados Unidos, os países ocidentais, também deixaram a desejar, né, no início da guerra da Ucrânia. Tanto que todo mundo falou, cara, se a OTAN não fizer nada,
O que impede a China de invadir Taiwan? Eu lembro que isso Sim. era uma das perguntas quando a guerra da Ucrânia estourou. E fica essa questão, né? Então, e aí, o que vai acontecer? A outra questão é a seguinte, né? Quão inabilidosos são, né? Quem sou eu para falar, mas assim, quão inabilidosos são os democratas, o Partido Democrata Americano, que faz... Porque assim, o que os Estados Unidos... Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. O que os Estados Unidos estão ganhando com essa tensão? Com essa... Eu não sei se eu posso chamar de provocação, né? O que os Estados Unidos ganham com ela fazendo isso? Ó, se você pegar ali os últimos casos geopolíticos, os mais importantes que tiveram, os democratas eles não agiram bem. No Afeganistão, mostrou né, quase que uma covardia ali perante o mundo, o que talvez possa ter sido um dos motivos do Putin já ter iniciado a invasão na Ucrânia. Claro, na Ucrânia depois já não tinha muito o que fazer, a não ser as sanções econômicas, e agora ela anunciou a viagem para Taiwan. Depois, Pequim respondeu, né? A China respondeu, falou, olha, vamos derrubar teu avião, você vier aqui. Aí ela divulgou uma agenda de visitas ali a outros países da Ásia, em missão oficial e etc., e excluiu sem Taiwan. E agora estão dizendo fontes do governo norte-americano, fontes de Taiwan, de que assessores dela teriam procurado Taiwan para que ela fizesse essa visita. Então, assim, tá num momento de maior tensão desde o início, né, que a gente começa a aventar esse tipo de coisa, porque pode ser que ela, de surpresa, apareça lá. E aí, a depender, né, se isso acontece ou não... E se a China cumprir a promessa? Aí, meu irmão, esse talvez seja o nosso último vídeo aqui. Porque aí, cara, nós realmente estamos na iminência de uma guerra mundial, né? Porque se a China matar uma parlamentar, uma americana, assim, cara, não tem o que fazer, né? Aí não sei, aí, enfim, né? Triste demais ver essa situação. E os Estados Unidos, eles se colocam ali como um fiador da defesa, né? Os Estados Unidos ficaram numa posição dúbia, né? Porque ele não pode nem brigar com a China, porque tem, né, toda a questão de possível boicote econômico, que seria ruim não só para os dois países, mas para o mundo inteiro, né? E um depende muito do outro, mas também com relação a Taiwan, porque Taiwan foi um lugar importante, mesmo na Segunda Guerra, como uma espécie de protetorado dos Estados Unidos ali do lado da China. Então tem toda a importância histórica, tem toda a questão econômica envolvendo a China que faz os Estados Unidos ter essa posição diplomática de ficar ali ao centro. Só que pode estar chegando o momento de ter que tomar outra medida. Sim. Muito bom. Olha, conseguimos bater a meta aqui, né? Eu falei para ele, cara, vamos tentar explicar isso em menos de 15 minutos, para não ficar um negócio longo, um negócio denso. Acho que ficou bem simples para você entender. E agora vamos acompanhar as próximas notícias. Não deixe de se inscrever nesse canal. Acompanhe o Renato Batista no canal dele também, não só no YouTube, mas no Instagram também. Ele posta bastante conteúdo de geopolítica. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Um abraço, vamos questionar tudo.